Nós não somos vítimas da nossa genética. Não devemos acreditar que a gente tem os genes como destino de nossas doenças, como destino de nossas vidas. A gente tem sim a nossa história e a construção da nossa própria realidade. Somos donos do nosso próprio destino. Hoje eu vou falar um pouquinho do Bruce Lipton, que é um biólogo, um neurocientista, que escreveu um livro que chama Biologia da Crença. E lá ele explica o quanto a forma da gente olhar o mundo nos faz nos sentirmos hoje uma vida de doença ou uma vida de saúde. Então a forma dura de encarar a realidade pode ser diferente de um para outro. Cada um tem sua individualidade, cada um constrói a sua genética, cada um tem dentro de si a sua educação, a sua cultura, a sua tradição, os seus comportamentos baseados na sua história. Nós não somos vítimas dos nossos genes, nós somos construtores da nossa própria realidade. Nós construímos a cada instante o nosso destino, a nossa realidade. Você não pode continuar acreditando que a genética, que corresponde a 5%, tanto quanto as toxinas ambientais, as toxinas alimentares, de a gente não comer tanto orgânico, comer mais agrotóxico, comer mais industrializados, não ter sonos bons porque nos preocupamos demais, somos estressados demais hoje em dia. Poucos têm a leveza do pensamento, poucos têm a leveza no comportamento, poucos não julgam, poucos não se preocupam tanto com o que o outro vai falar, o outro vai pensar, o quanto eu gosto do meu corpo, o quanto eu não gosto. E isso que é o importante da gente ter em mente, que somos sim construtores da nossa própria história. Nossa vida, nossa história. Nosso corpo expressa o que a gente sente hoje. Então, se a gente está passando por algum momento delicado, se a gente foi pego de uma maneira chocante, impactante, inesperada, vivida com um sentimento de solidão que só a gente sabe o que a gente está sentindo. O outro do lado, às vezes está bem do lado e não sabe o que a gente está sentindo. E isso que é o importante de entender que esse pequeno estresse do dia a dia ou esse grande estresse que vai se transformando de acordo com o choque que a gente teve na nossa história, ele vai se transformando em doenças. Doenças como artroses, dores na coluna, a famosa hérnia de disco, a lombalgia, ou mesmo a fibromialgia que acarreta tantos problemas de sono, de mal-estar, afeta a qualidade de vida das pessoas. E essa mesma fibromialgia é o que começa em um lugar. De repente começou com uma dor no quadril, de repente começou com uma dor na lombar, mas fomos tão sempre acostumados a nos virarmos sozinhos, nos virarmos tomando um remédio, por exemplo, que constituíram isso na nossa vida. Então a gente mal anda, né? Às vezes quem trabalha sentado fica o tempo inteiro sentado, fica com aquela preguiça de se mexer, de fazer um movimento, de fazer um exercício, de ter bons hábitos alimentares, de ter bons hábitos do sono, do estresse, de aguentar essa leveza e mesmo assim, às vezes não consegue lidar muito bem com isso. É isso aí, vamos lá, pessoal. Então, ao reconhecermos que somos, de repente, gordinhas, porque a mãe ou a avó, minha família inteira, quem já não ouviu falar, minha família inteira era gordinha, ou a minha família inteira tem diabetes, ou minha família inteira usa óculos. Então, para que a gente vai ficar pensando que a família inteira tem esse mesmo gene, então eu vou ser refém disso? Refém de ter a mesma doença, refém de ter o mesmo corpo, refém de ter o mesmo padrão de pensamento e comportamento. A gente pode sim construir a cada dia a nossa história. Imagina ainda se você coloca boas condições externas, bons hábitos favoráveis à sua saúde todos os dias. Um bom sono, um bom hábito alimentar, uma boa alimentação, bons exercícios, cultivar e ativar bons pensamentos, bons sentimentos, carregar o não julgar, o não ter a necessidade de aprovação alheia,
Então, tudo isso vai construindo de você um ser humano melhor. E a gente ter essa missão de vida, se entender o que a gente veio fazer nesse mundo, o que a gente faz por a gente mesmo, o que a gente tem que fazer pelas pessoas, né? O quanto a gente tem que servir também o outro, faz com que todo dia a gente construa uma nova realidade. E essa nova realidade vai sendo o que é bom para o nosso DNA, o que é bom para a nossa mente, o que é bom para o nosso corpo. Porque o corpo nada mais é do que essa integração mente-corpo, né? Então a gente não percebe que aqui dentro a gente tem um cérebro que tem diversos nervos que vão para o corpo inteiro. Nesses nervos, essas células tão sensíveis e tão maravilhosas, né? Tão perfeitas, elas vão levando a informação do que tem aqui dentro, né? O cérebro tem diversas divisões em que cada um é responsável por uma ativação dessa informação externa. Então, se eu recebo o externo, eu recebo o que eu vou jogar para o meu corpo. Então, a informação é algo que chega no meu corpo e faz com que esse corpo queira resolver aquela situação. Aquela situação em que parecia que eu estava encurralada e eu consegui achar uma solução. Poucas são as pessoas que conseguem arrumar uma solução, conseguem ter discernimento, conseguem ter uma atenção plena naquele momento presente para perceber o quanto está sendo tóxico aquilo. A maioria vai vivendo naquele emaranhado e naquela toxicidade e não consegue perceber o quanto isso vai fazendo mal para o seu corpo, vai fazendo com que ela viva com dor. Então, para viver uma vida sem dor, a gente precisa entender que não somos reféns do nosso gene, não somos reféns da nossa genética. A genética corresponde a 5% do nosso corpo, o resto é a gente que cria a nossa realidade. O nosso destino é criado a cada instante. E esse instante é baseado na nossa educação, na nossa tradição, nos nossos costumes, na forma da gente olhar o mundo. Essa forma da gente olhar o mundo, que é a nossa percepção, ela é feita a cada instante. A cada hábito que a gente cria novo, ao bom sono, bons hábitos alimentares, exercícios, ativar pensamentos e sentimentos bons, perceber que nossa vida, nossa história é construída a cada dia, mas que se o corpo carrega uma dor, se o corpo carrega uma dor de cabeça, uma ansiedade, uma angústia, uma fibromialgia, uma artrose, tudo isso faz com que eu preciso entender que ela não veio à toa. Eu não sou refém porque minha avó tinha artrose, eu vou ter. Eu não sou refém de meu pai tem hérnia de disco, eu vou ter. Eu sou, sim, construtor da minha própria história. Então, nosso corpo carrega a nossa história. Não é um sintoma, não é uma dor, não é o que a gente sente hoje que vai determinar o que a gente é. É o que a gente viveu. Então, se você viveu uma situação impactante, inesperada, vivida com um sentimento de solidão, que você foi pego de surpresa e não foi pego de surpresa, nossa, que bom! Sim, Fó, obrigada. Ela tá falando que uma paciente que eu atendi, que ela tem uma história bem chocante, já carrega há uns 4 anos uma história delicada, foi atendida e melhorou, mas assim, no presencial. Né? Então, assim, a gente já começa a criar esse entendimento dessa história no online. Então, eu tenho como ressignificar tudo isso, você precisa entender, compreender, e é uma maneira simples. Pense, era uma pessoa bem simples que entendeu, né? Ela entendeu a história dela, porque ninguém mais melhor não, né? Ninguém melhor do que você para entender a sua história. Não é difícil, né, entender a sua história. Imagina que você vai ao médico e o médico entende o que você sente, ele tem um remédio para te dar, um exame para fazer e você vai seguir as orientações. No máximo, ele vai te falar para fazer as 10 sessões de fisioterapia. E isso, você não entendeu de onde veio o seu problema, você não entendeu de onde vem a sua história. Então, se o seu corpo é a sua história e você quer viver sem dor, você precisa entender a sua biografia de vida. Então, ela entendeu a biografia de vida dela, ela entendeu por que ela começou a ter dor na lombar, que é nessas costas baixas, e começou a subir aqui para a cervical, e daí da cervical emaranhou uma dor tão intensa que ela não conseguia viver com essa dor. Ela
ela estava baixando a qualidade de vida, ela já não era a mesma pessoa. Então, para viver sem dor, você precisa entender a sua história, porque o seu corpo carrega a sua história. Eu não sou gordinha porque minha avó, minha mãe, minha família inteira era gordinha. Eu tenho aí uma desvalorização interna, eu tenho algum abuso, alguma história de vida. Então eu preciso entender essa história de vida e às vezes não vem nem dessa vida, né? Vem da vida da minha avó, a vida da minha mãe. Então a psicologia transpessoal que a gente ativa nesse programa de tratamento também é responsável por a gente entender essa história. Então para viver uma vida plena e sem dor, acredito que todos queiram viver isso, e se você conhece alguém que quer também viver sem essa dor, ativa aqui, tem um aviãozinho, chama um amigo ou familiar para vir ouvir a gente. Então, vamos viver uma vida sem dor, uma vida em que ninguém tem que ser refém do próprio gene. Não acreditar que pela genética a gente tem a dor, a fibromialgia, ou a artrose, ou a hérnia de disco, ou a dor na lombar, ou essas angústias que eu sinto. Então, todo mundo vive com dor de cabeça, eu também vou viver. A minha mãe também vive com medo, eu vou viver. A gente tem que sim olhar, a cada dia a gente constrói a nossa realidade. Nossos genes e nosso DNA carrega a nossa história. A gente não pode ser refém de entender que é a genética que faz a nossa história. A gente precisa entender que nós somos os nossos próprios donos do nosso próprio destino. Nosso destino é a gente que constrói a cada dia. A cada realidade é construído esse destino. A gente precisa entender isso, entender, compreender, reconhecer e ressignificar. E não desenvolver nenhuma condição em que eu possa acessar essa doença. Então, eu não quero desenvolver nenhuma doença, eu quero viver sem dor. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas você tem que ser o responsável pela sua história, o responsável pela sua vida. Construir bons hábitos alimentares, fazer esse programa de tratamento que eu tenho de 1 a 3 sessões, você consegue reconhecer o porquê você tem essa dor, o porquê você está se sentindo tão angustiado, tão com falta de ar, me tremo inteira de pensar. Então, às vezes, você tem um problema que você viveu antigamente, que foi uma situação impactante, inesperada, vivida com esse sentimento de solidão, e você não lembra, porque o inconsciente guardou isso. Ninguém quer sentir dor todo dia, então, para não sentir dor, o inconsciente leva essa informação para sua mente que você não acessa. O que a gente acessa hoje é o que a gente vive hoje. São 5% do que a gente acessa. Para você viver uma vida sem dor, você precisa entender que o seu corpo carrega a sua história. E você viveu essa história chocante, impactante, inesperada. Você foi pego de surpresa e não foi uma festa de aniversário. Você foi pega de surpresa por uma cena dramática. Nesse programa de tratamento, a gente vai entender que o que você sente hoje é o que você viveu outro dia, que foi chocante, que foi impactante, que te pegou de uma forma inesperada. E isso que você vai sentir, vai viver com a gente, vai ressignificar tudo isso. Você vai entender e compreender o porquê você sente isso. E aí você tem duas formas de sair dessa. Ou continuar igual e viver uma vida com o mesmo padrão de comportamento, ou mudar o pensamento, mudar o jeito de olhar a sua vida e regular sua mente, a sua lente de contato para enxergar essa vida da melhor maneira possível, para que você viva uma vida sem dor, uma vida em que você não é refém do seu próprio gene, da sua genética. Você é o dono do seu próprio destino. Para ser o dono do próprio destino, a gente tem que sentar no banco da frente, dirigir a nossa própria vida e ser o dono do nosso próprio sonho. E para viver uma vida de sonhos, é a gente que tem que estar no comando da nossa vida. A gente tem que ter, além de ressignificar tudo isso, a hora que você entendeu por que você sente essa dor nas costas, você teve essa hérnia de disco, você sente essa fibromialgia, ou conhece alguém que tem essa fibromialgia, manda um aviãozinho para ele, pede para ele vir ouvir a gente. Tem vários vídeos no GTV. Eu tô super aberta pelo direct para você conversar comigo, bater um papo sobre tudo que você está sentindo hoje. Porque o que você sente hoje, você viveu uma cena dramática lá atrás. Pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser há 4 anos, como essa paciente que deu um sucesso danado e já está melhor. Eu atendi ela ontem e hoje ela já está melhor. Então,
é rápido, é a cada sessão uma queixa diferente. Se você conseguir compreender, entender, integrar o seu passado com o seu presente, a gente não precisa apagar nenhuma lembrança. Eu vivi uma situação horrível, né? Meu marido me batia, ou meu pai não me amava, ou eu vivi um relacionamento super tóxico, ou meu filho isso ou aquilo. Então, assim, se você continuar guardando esse rancor e essa mágoa, você não consegue sair desse processo. Então eu te ajudo a ressignificar tudo isso, a entender melhor o que você sente hoje nesse programa de tratamento online em que de 1 a 3 sessões e são feitas a cada 20 dias, a cada mês, dependendo do caso, você ressignifica tudo isso, você entende e compreende para conseguir pensar diferente, ter novas experiências, novas sensações para o seu corpo. E quem não quer ter uma sensação boa no corpo? E além de tudo, melhorar os hábitos, porque a gente sabe que hoje em dia, com bons sonos... Ai, que fofa, ela só precisa agora... depois eu vou te mandar. Então, junto com isso, a pessoa, às vezes a desvalorização foi tão grande, a sensação de impotência foi tão grande que ela precisa reprogramar todos os dias uma nova crença, um novo pensamento. Então eu vou mandar o pensamento do eu sou, eu mereço, eu sou capaz de, porque a pessoa já entra num looping tão louco de vida que ela não consegue mais perceber que ela é capaz de compreender a sua própria história e de dirigir a sua própria história. Ela acha que tudo no mundo é mal para ela, tudo ela não vai conseguir, tudo vai ser difícil. Então, assim, foi desde pequena muito difícil, né? Essas pessoas que vêm da Bahia, vêm do interior, ou mesmo aqui, do jeito que foi antigamente, a gente tem uma história de vida difícil, né? Nós somos árabes, então os árabes vieram de uma imigração, então a gente carrega no gene esse sofrimento, né? Essa nova vida deles, né? Talvez por isso que a gente tenha tanta garra de todo dia tentar de novo e fazer. Então a gente carrega essa ancestralidade dos nossos com honra, né? Então somos mulheres diferentes, mulheres que querem ajudar, querem fazer, querem acontecer, tem essa sede de viver, né? A gente ama a vida e a gente quer que vocês também sintam esse amor à vida, né? Então trazer essa ressignificação de vida, entender que a cada instante que você está aqui na Terra, você está puxando esse ar, né? Está inspirando e ficando viva, é para ter um entendimento de vida, é para ter uma missão de vida, né? Você precisa compreender o que você veio para fazer aqui, o que você veio para servir o outro, ou o que você veio para carregar nesse mundo alguma obra excelente, mas para isso você precisa livrar dessa lixeira do passado, né? Toda essa poeira que vem embaixo do tapete precisa tirar e eliminar todo esse estresse, porque esse estresse é tóxico para o nosso corpo, ele que faz a gente ficar com o sistema imunológico muito baixo. E nessa época de quarentena, de algo fantasma que estejamos vivendo, nada melhor do que o imunológico alto. As pessoas acham que é com a alimentação, que é com a higiene, que é com exercícios. Não só isso, né? Se você tiver o mental e o emocional muito intoxicado, com muita mágoa, muito rancor, ou muito vitimismo e essas dores no corpo, isso nada mais está te trazendo do que tem algo errado com você, né? Então você precisa entrar nesse tratamento. É um programa rápido de tratamento, a cada sessão é uma queixa, então no máximo daqui 20 dias a gente vai ressignificar isso tudo de novo. Então é um programa online de tratamento em que você consegue entender o que você sente hoje, é muito rápido, né? Na hora a pessoa já manifesta como se ela estivesse vivendo aquele estresse daquela vez que ela foi pega de surpresa numa situação dramática da vida dela. Então, manifesta, né? A pessoa fica vermelha, acontece a pupila diferente, alguma manifestação na testa. Então, ou a pessoa chora, mas assim, até por emoção, né? Ainda não serve pra gente como que ela viveu aquela cena, né? Então, às vezes a pessoa, assim, ela me conta o que ela vive no presente, mas daqui os dias que a gente for conversar de novo, ela já lembra de alguma coisa da infância dela, né? Que foi no final da sessão da Marilene, a gente entendeu que ela tem uma história de vida da Bahia, em que a mãe já tinha alguma situação em que a gente precisa olhar. Então ela já veio numa situação em que
Na gravidez ela viveu também um estresse, só que depois que ela liberou o que ela vive no presente hoje, veio essa situação de estresse da gravidez e o filho tem alergia, o filho apresenta um fechamento de comportamento, então tem muito para olhar. Muitas vezes a paciente vem para falar dela e quando ela toca no nome do filho, eu pergunto da gravidez, eu pergunto da intenção de ficar grávida, ela já lembra de algum fator impactante. Aí eu falo, traz seu filho também. Traz seu filho porque ele precisa se alinhar também. Alinhar corpo, alinhar mente, alinhar coração. Para que esse sistema imunológico tenha muito mais força, certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Vamos viver a nossa vida sem dor, vamos ser donos do nosso próprio destino. Vamos criar a nossa realidade a cada dia, não acreditando que a genética nos faz ser alguém diferente. A gente faz. A gente constrói o nosso hábito todo dia. Nós somos os donos da nossa própria vida. Nosso corpo, nossa história. Bom dia e até a próxima.